Olá galera, tudo bem? Bom dia a todos, aqui quem fala com vocês é o professor Nilcim Santos. E aí nós estamos de volta aí no nosso canal Nilcim Física. Então, acesse o nosso canal, se gostou da aula no final, dê um joinha lá para nós. E aí vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo das lentes esféricas. Na última videoaula que nós preparamos, nós falamos da introdução às lentes esféricas. E vocês aprenderam lá nessa videoaula que as lentes esféricas, né, são dispositivos ópticos, não é isso? Formado por dois meios homogêneos e transparentes, com duas superfícies não simultaneamente planas, ou seja, a lente esférica ela não pode ter duas superfícies planas ao mesmo tempo. Tem que ter, no mínimo, uma superfície curva. E aí vocês aprenderam também que as lentes esféricas elas têm a mais ampla aplicação no cotidiano da sociedade, né? A gente vê as lentes esféricas em todos os meios, praticamente. Começando logo na visão, né? Quem tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, usam lentes para corrigir esse defeito da visão. Nós temos as lentes nos microscópios, nós temos as lentes nas câmeras fotográficas, nas câmeras filmadoras, nós temos nas lunetas astronômicas, então nós temos uma série de aplicações das lentes no nosso dia a dia. Além de nós termos uma lente natural dentro do nosso globo ocular, que é o nosso cristalino. Então, as lentes você usa todos os dias, beleza? E aí, na aula passada, vocês viram a definição. Hoje, vocês viram aplicações, vocês viram a classificação das lentes, né? Vocês viram que as lentes, elas possuem duas classificações. Elas podem ser classificadas quanto à forma, quanto ao formato delas, porque tem umas de bordas finas, outras de bordas espessas, né? Então, vocês aprenderam que existem duas famílias bem distintas quanto à forma geométrica, né? As de bordas finas são chamadas de convexas, né? Isso só para relembrar um pouquinho aqui, ó, fazendo feedback, são chamadas de lentes convexas. E as de bordas espessas ou bordas grossas são chamadas de lentes côncavas. Então, essa classificação de lentes côncavas ou convexas não tem nada a ver com o comportamento óptico da lente, tem a ver com o formato da lente, a forma geométrica, a sua estrutura. Se ela é fina nas bordas e é larga no meio, ela é convexa. Se ela é larga na borda e é fina no meio, elas são côncavas. E aí nós vimos também, na nossa última videoaula, que as lentes também se comportam. Ela tem um comportamento óptico e ela entra uma classificação aí. Então, a classificação das lentes quanto ao comportamento óptico, elas podem ser lentes convergentes ou podem ser lentes divergentes. A lente convergente é aquela que pega os raios de luz, que vem paralelo, e converge para o único ponto. E as lentes divergentes têm o comportamento oposto. Ela diverge os raios de luz, ela espalha os raios de luz. Então, toda vez que você usa uma lupa, que você concentra a luz do sol numa lupa, por exemplo, para queimar um papel, você está usando uma lente que vai convergir o raio para um único ponto, que é o foco da lente. E essa lente bem aí, ela é uma lente convergente. Mas quando você usa uma lente no seu óculos para corrigir a sua miopia, você está usando lentes divergentes, ok? Pelo mesmo propósito, quando você tem hipermetropia, você usa lentes convergentes. A gente vai ver essa parte dos defeitos da visão numa outra aula. Hoje nós vamos trabalhar especialmente raios notáveis das lentes. E para você aprender os raios notáveis, primeiro você tem que conhecer os elementos de uma lente. Quais são os principais elementos de uma lente? Então olha para cá. Eu coloquei duas lentes. Uma lente convergente e uma lente divergente. Primeiro olha para a estrutura representativa de uma lente convergente, cara. Olha só, vou até apagar aqui. Quando a lente é convergente, você faz uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Pronto? E quando a lente é divergente, você abre como fosse o final da flecha. Ó. Você faz uma aberturazinha embaixo, em cima, embaixo, certo? Então tá aí as representações. Se for ponta, é uma chamada de LC. Se não for ponta, se for a parte, vou só abaixar aqui. Se for a parte divergente, você
você coloca LD, que LD significa lente divergente, ó. Lente divergente, lente convergente, ok? Até aí tudo tranquilo? Então vamos lá para o nosso entendimento. Ou seja, vamos dar início já a nossa aplicação, não é isso? Já a gente volta já para mostrar os elementos da lente. Só um minutinho, estaremos voltando. Ok, então vamos lá. Só lembrando, vamos retornando com a configuração representativa da lente. Ponta, lente convergente, o final da flecha, lente divergente. Os principais elementos são estes. Vamos colocar aqui. Primeiro, o centro óptico da lente. Todas têm um centro óptico. E aí nós temos os focos. Toda lente tem dois focos. Então vamos lá para o primeiro foco. Olha só. Bem aqui tem um foco e bem aqui tem outro foco. Bem aqui tem um A e bem aqui tem outro A. Aqui também a mesma coisa. Aqui tem um foco, outro foco, ponto A e ponto A. Sim, professor, mas o que significa cada um desses elementos? O que é o F? O F é foco principal da lente. O que é o A? O A é chamado de ponto antiprincipal da lente. Então, foco e pontos antiprincipais, né? Como nós estamos aí no capítulo 11, né? Então, se você olhar bem aí, logo na sequência ele vai mostrar os principais elementos de uma lente, não é isso? E aí você vai ver os focos principais e você vai ver os pontos antiprincipais de uma lente. Agora, esses focos, eles divergem, eles não são apenas assim. Tem o foco objeto e o foco imagem. E esse foco objeto, quem é, professor? O foco objeto é o que está do lado esquerdo ou o que está do lado direito? Vai depender de onde eu coloco o objeto. Por exemplo, na lente convergente, digamos que você coloca um objeto aqui do meu lado esquerdo. Então vamos colocar um objeto aqui. Vou colocar um objeto aqui. Então vou colocar esse objeto bem aqui, olha só. Pronto, vou colocar uma velinha. Pronto, se eu coloquei um objeto aqui, vou colocar também um aqui na lente divergente. Está aqui a velinha. A vela é o objeto. Então significa que do lado que está o objeto, na lente convergente é o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Do lado oposto é o foco imagem, ponto antiprincipal imagem. Lá na lente divergente é o contrário, na lente divergente. Do lado que está o objeto é que fica posicionado o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. E do lado oposto, que não está o objeto, é que vai ficar o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Então tá aí, então, dá uma olhadinha, faça um print. Então, tá bem claro aí, vocês estão entendendo? Na lente convergente, que é LC, do lado que está o objeto, você tem o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Do lado oposto, que não tem objeto, fica o foco imagem. Isso nas lentes convergentes. Agora, nas lentes divergentes, elas são contrárias, claro, não são iguais. Ela tem comportamento óptico contrário. Então, do lado que está o objeto, na lente divergente, é que vai ficar o foco imagem, o foco principal imagem. E o ponto antiprincipal imagem. E do lado oposto, é que vai ficar o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. É bom que vocês memorizem isso, certo? Não vão pensar que é só do lado esquerdo ou do lado direito, é relativo. Depende de onde está o objeto. Vamos fazer uma troca. Vamos trocar tudo. Vamos colocar, eu vou apagar bem aqui, só para vocês entenderem, vou apagar aqui um objeto, fica ligado. E vou botar o objeto desse lado aqui, olha só. Pronto. Botei o objeto agora do lado direito. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para entender mesmo, de verdade, para não ficar dúvida. Vou botar o objeto agora aqui desse lado. Posso botar em qualquer lugar, viu, galera? Qualquer lugar eu posso botar o meu objeto. Digamos que eu vou botar o objeto aqui. Pronto, tá aqui. Aqui é o objeto. Aqui é o objeto. Nesse momento que eu botei, que eu mudei de posição, então essa configuração muda, ó. Tira o I daqui, tira o foco imagem daqui, tira o foco objeto daqui, pronto. E aí vai ficar invertido. Do lado que está o objeto agora, é que fica o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. E do lado oposto, imagem, imagem. Então observa que mudou porque eu mudei o objeto. Lá do mesmo jeito, ó.
do lado que está o objeto, como a lente é uma LD, LD significa lente divergente, então aqui é que vai ficar o AI e o FI. E o AI significa ponto antiprincipal imagem e o FI foco imagem. E desse lado fica o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Vou fazer uma listrazinha aqui só para separar as duas lentes. Então, nesse primeiro passo aí, galera, eu acho que deu para vocês entenderem a diferença e a configuração, não é isso? Pronto. Só que você não tem só esses elementos, tem mais elementos importantes. Por exemplo, eu vou escrever até de verde, pessoal. A distância focal da lente. Onde é que fica a distância focal da lente? Simples, a distância focal é a distância do foco para a lente. Então significa, se você olhar para cá, olha só, essa distância bem aqui, ó, é o Fzinho, e aqui também é o Fzinho. Então você tem duas distâncias focais, certo? A mesma coisa acontece aqui na lente divergente, ó. Distância focal, distância focal. Só que, como o foco fica bem no meio, então essa distância daqui para lá também é a distância focal. E aqui também é o mesmo valor da distância focal, certo? Esses valores são iguais. Então, para concluir, por exemplo, se você analisar, olha, a distância do ponto antiprincipal imagem até o ponto antiprincipal objeto equivale a quantas vezes o Fzinho, pessoal? Olha aí direitinho. Esse segmento daqui até aqui são quantos Fzinho? Exatamente. Sei que a gente aí já disse o valor, eu vou botar bem aqui, só para, olha, o segmento do AO até o AI equivale a 4 vezes a distância focal. É bom que... Pronto. Significa, se eu disser assim, pessoal, uma lente convergente, a distância do ponto antiprincipal objeto para o antiprincipal imagem é 40 centímetros. Descubra a distância focal dessa lente. Olha, se daqui para cá é 40 centímetros, é porque eu vou dividir por 4. Cada pedacinho desse é 10. Então a distância focal é 10. Ok? A mesma coisa aqui. Aqui também não é diferente, viu, galera? Ó. Aqui é a distância focal. E aqui é a distância focal. A diferença entre essas lentes é porque elas são opostas, mais a distância focal e também o valor. É bom eu apagar bem aqui uma observação interessante. Certo? Ah, ainda tem o raio da lente, galera. Olha, ainda tem o raio da lente. Vamos botar aqui o raio da lente logo. Vamos escrever tudo. Essa distância daqui, galera, olha. Daqui até aqui é o raio da lente. Ok? Pronto, é o raio da lente. A mesma coisa acontece aqui, olha. O raio da lente. E o raio da lente é 2 vezes a distância focal. Também. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. Observação importante. Na lente, vou até botar aqui, olha. Na lente convergente, a distância focal, galera, olha. A distância focal é maior que 0. Na lente divergente, a distância focal é menor que 0, é negativa, ok? Beleza? Na lente convergente e na lente divergente é negativa, tá bom. Agora vamos lá. Raios notáveis. Raios notáveis, vocês, para descobrir os raios notáveis. Por que os raios notáveis? O que são raios notáveis? Raios notáveis são raios que passam por pontos estratégicos aqui, por elementos principais aqui, e tem um destino que esse raio vai. Então, todo raio notável, por onde ele passa, você sabe por onde ele atravessa a lente. Se ele bate no ponto, quando ele atravessar a lente, que sofrer refração, ele vai por outro. Que ponto é esse? Se você conhecer os raios notáveis, você saberá que pontos são esses. E professor, para que serve eu saber esses raios, por onde passa, por onde volta, por onde atravessa? É importante porque você vai construir as imagens na outra aula.
Se você não entender os raios notáveis, não tem como você construir as imagens do objeto geometricamente. Então, o primeiro passo, essa aula é muito importante. Essa aula de hoje é você entender os raios notáveis, compreender. Então, vamos para o primeiro raio notável. Certo? O primeiro raio notável, certo? A gente vai até ler aqui. Raios notáveis. Olha o que diz aqui nos raios notáveis, né? Capítulo 11. Ok? E no nosso livro aqui, que a gente está utilizando o livro do Sais, 3 e 4, esse livro aqui, capítulo 11, página 31, raios notáveis estão aqui na página 31. Mas para a galera que usa esse livro, tem muita gente que usa esse livro, principalmente aí no Thales Ribeiro, né? Essa aqui é a galera do Sais, São José, a galera do Thales Ribeiro usa esse livro. Vocês podem também acompanhar, olha, lá no capítulo 11, que também tem lá, né, os raios notáveis. Também o capítulo é o mesmo de idade 2 ótica, capítulo 11 também, coincidiu. Ó, o foco da lente está na página 187 deste livro, né, que é do livro do Foucault Casuíto. Então, quem quiser assistir, e aí você tem distância focal e pontos antiprincipais. Aí você pode ir lá na página 190, que tem os raios notáveis, página 190. Então, e aí para outros que estão assistindo aí também, cada livro, ele vai mostrar seus raios notáveis, mas tudo é o mesmo. Só muda de autor, mas a regra é a mesma. Olha o que diz o primeiro raio notável aqui, ó. Olha só, galera. Os raios de luz que incidem paralela ao eixo principal, né? Paralela ao eixo principal, passam, após a refração, pelo foco principal imagem. Então, primeiro raio que paralela ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco imagem. Então, todo raio paralelo ao eixo principal refrata passando pelo foco principal imagem. Pronto. Foco principal, passando pelo foco principal imagem. E aí, professor, me mostra como é que se comporta. Muito simples, vamos desenhar duas lentes. Aqui a primeira lente. Eu estou desenhando a lente, eu pergunto para vocês que lente é essa que eu desenhei. Né? Só pela pontinha aqui da flecha dá para saber que é uma LC, uma lente convergente. E eu vou desenhar também a outra lente aqui, galera. Vamos usar bem aqui a réguazinha para ficar bonitinho. Porque quando se trabalha com luz, né, tem o princípio da ótica, porque ele só se propaga em linha reta, em meios homogêneos e transparentes. Então, é necessário que nós tenhamos sempre uma réguazinha aqui básica para facilitar o entendimento de vocês. Olha só, tá aqui. Opa, aqui ela é aberto, certo? Pode até botar assim se quiser, ó. Tipo um Vzinho. Pronto, aqui aberto. Isso aqui é uma LD e aqui é uma LC. LC, mais uma vez repetindo, lente convergente, LD, lentes divergentes. Vamos botar os elementos. Olha, foco, na mesma distância, galera. Ó, ponto antiprincipal, ponto antiprincipal. Tem que botar as distâncias praticamente iguais, viu? Aqui eu estou botando no olhômetro, mas se vocês tiverem aí uma réguazinha para botar, se aqui for 5 centímetros, aqui também é 5, 5 e 5, ok? A gente recomenda. Aqui do mesmo jeito, olha, ponto antiprincipal, foco, ponto antiprincipal. E aí, professor Nilson, qual é o ponto antiprincipal objeto, ponto antiprincipal imagem? Será que isso aqui é o objeto? Depende de onde eu colocar o objeto. Se eu colocar o objeto aqui, galera, e essa lente for uma lente convergente, o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto fica do lado do objeto. Então, aqui, foco objeto, ponto antiprincipal objeto. E o foco imagem fica do lado oposto, tá bom? Aqui eu estou botando FI de foco imagem. Mas tem livros, né? Vocês aí em todo o Brasil que estão assistindo a aula aqui no YouTube, vai ter livro que bota F', ó. Vai ter livro que só bota o F bem aqui, e aqui no FI ele bota F',
e lá ele bota a linha. E aqui ele bota A e aqui F. O F' e o A' significam imagem. E só o A e o F são os objetos. Foco objeto e ponto de principal objeto. Ok? Vai depender de autor para autor de livro. Então vamos lá. Voltar aqui para o que era. Vamos lá. A minha representação eu gosto de botar logo. Eu gosto de fazer logo a linguagem que os alunos entendem. FO, foco objeto. FI, foco imagem. Fica mais simples. Beleza? Pronto. Na lente divergente eu vou botar um objeto aqui. Olha, se eu botei um objeto aqui, então desse lado é o ponto onde principal imagem, foco imagem. Foco objeto, ponto onde principal objeto. Agora vamos desenhar o raio. Vou desenhar de vermelho. Todo raio paralelo ao eixo principal, que é essa reta horizontal que fica no centro, ele passa pelo FI. Então vamos lá. Refrata pelo FI, olha só. Pronto. Olha aí o raio saindo. Ele vai passar onde? Vai passar aqui, professor Wilson, no FI. Que a regra é clara. Pronto, tá aí, olha. E você tem que desenhar as pontinhas do raio para mostrar de onde ele saiu, para onde ele vai. Você tem que ter cuidado com isso na hora da prova. Entendeu? Que é para você entender qual o sentido do raio. Ok? Muito bem. E se a imagem for, se a lente for divergente, professor Nilson, é do mesmo jeito? Vamos lá. Foco, imagem. Ó. Vamos desenhar bem aqui a lente mais para cima um pouquinho, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Pronto. Bora passar a foco imagem aqui? Vamos lá? Passando foco imagem. Opa! Olha aí. O raio está paralelo. Ele tem que passar no FI. Subiu até um pouco, que não pode subir. Lá pela câmera eu percebi que o meu raio subiu. Olha que eu olhei na câmera aqui eu percebi que subiu um pouco. Mas ainda está subindo ainda. Ainda não pode. Tem que retificar tudo. Só para vocês terem ideia como é fácil. Agora sim. Eu creio que está paralelo. Professor disse, se eu subir esse raio assim, é paralelo, eu subir um pouquinho assim, 10 graus, 20 graus, vai ter diferença. Vai na hora de desenhar a imagem. A gente que sabe não, já sabe o resultado que vai dar. Mas o cara que está fazendo pela primeira vez, é bom ele fazer milimetricamente correto, que é para não ter erro, beleza? E o raio que vai paralelo, ele passa no FI. Mas o FI, professor Luciano, está do lado de cá. Se ele passar, ele vai ter que voltar. E se ele voltar, não é mais refração, seria reflexão. E as lentes é refração. E aí, como é que você explica? Simples. Ele não vai voltar. Ele vai refratar, ou seja, atravessar a lente, só que ele refrata alinhado com o FI, olha. O FI está aqui, ele sobe, vai embora, e aqui ficam os prolongamentos, ó, que você pontilha. O prolongamento é pontilhar, ó. Então ele fica assim, galera, pontilhado, ok? Mas o pontilhamento voltou pelo FI, ó. O raio foi, ele voltou pelo FI. Professor, se eu traçasse embaixo, o que aconteceria? Vamos lá. Se o objeto estivesse aqui embaixo, só um exemplo, vamos botar a velinha aqui embaixo. Professor, sim, vamos botar outra velinha aqui embaixo. Digamos que a velinha está aqui embaixo, professor. E a luz está passando embaixo. O que vai acontecer? Se o raio for paralelo, ele vai passar no FI do mesmo jeito, ó. Passa no foco imagem. Então, se for embaixo, acontece a mesma coisa. Aqui do mesmo jeito, olha, se você botasse a imagem, o objeto aqui, galerinha, e você fosse traçar o raio, idem, todo raio paralelo, refrata, alinhado com o foco. Vou precisar usar a régua aqui, ele vai embora, desce, mas o prolongamento, olha só, ele foi, desceu, mas o prolongamento bateu com o foco. Observem, pessoal, uma coisa interessante. Os raios que estão indo paralelo, eles estão se cruzando no foco da lente. E essa lente, ela atravessou e convergiu, por isso que ela é uma lente convergente. Essa lente aqui, ela atravessou e divergiu, por isso que é uma lente divergente. Só que, como ela divergiu, mas o prolongamento dela também cruzou no foco. Então, sempre no foco é que há concentração de todos os raios ou de seus prolongamentos. É por isso que quando você pega uma lupa, você bota no sol para queimar um papel, para queimar uma folha, naquele ponto que está queimando ali, é onde está toda a concentração daquela lupa, da lente. E naquele ponto ali é o foco da lupa. Então, quando você pega uma lupa, você não vê o foco da lupa, senão, está ali o foco, está ali o ponto principal. Você não vê, pessoal. Isso aqui é colocado para estudos didáticos. Lá na prática, no laboratório de física, como é que você
Identifica a distância focal, o foco de uma lente, aonde está mais brilhando o raio de luz. Você submete essa lente a um feixe de luz, aonde há a maior concentração da luz ali é o foco daquela lente. E aí você mede a distância, ok? Então, galera, essa foi a primeira parte. Já já a gente volta para o segundo raio, beleza? A gente volta nesse instante. O VaptVupt. Ok? Estamos de volta agora para mais um raio de luz, não é isso? Então vamos agora para o nosso segundo raio notável. Então olha só o que diz esse raio, interessante, olha. Todo raio de luz que incide passando pelo foco principal objeto, refrata paralelo ao eixo principal. Aí vamos desenhar de novo, né? Eu coloquei aqui a propósito, não desenhei ainda, é para a gente aprender de novo quem são os elementos. Essa lente, pessoal, é convergente ou é divergente? E essa é convergente ou é divergente? Vocês estão percebendo que não dá para identificá-los e nem para identificá-la. Por quê? Porque não está feito o desenho. Então vamos lá. Se eu quiser e eu fizer uma pontinha aqui, e agora essa lente é o quê? Convergente. Então vou fazer o final da flechazinha aqui, essa lente divergente. Então bem aqui está o foco. Vou botar o objeto desse lado. Então, foco objeto desse lado, ponto antiprincipal objeto desse, foco imagem aqui, ponto antiprincipal imagem aqui. Botando o objeto deste lado, se a lente é LD, é divergente, então daqui fica o ponto principal imagem, foco imagem. Do outro lado, foco objeto, ponto antiprincipal objeto. Toda vez eu vou repetir isso, que é para vocês fixarem certos elementos. A mesma coisa acontece lá no outro raio. Vou botar logo. Lente convergente, vou fazer a ponta. Lente divergente, vou fazer o final da flecha. Né? A pirâmidezinha, o triângulozinho de cabeça para baixo. Aqui, não vou mais botar objeto. Vou botar logo foco objeto. Vou botar logo aqui foco objeto. Ponto principal objeto, foco imagem, ponto principal imagem. Desse lado vai ser o foco imagem, ponto principal imagem. E desse lado, foco objeto, ponto principal objeto. Claro que estou considerando já o objeto aqui. Não precisa também colocar toda vez, vocês já estão bem claros. Agora vamos para esse raio, vamos desenhá-lo. Todo raio de luz que incide passando pelo foco principal, ele refrata, ou seja, atravessa paralelamente ao eixo. Então vamos lá. O raio vai passar direto no foco. Então vamos pegar esse raio aqui, passando ele. Vou botar o focozinho um pouquinho mais para cá, que é para ganhar espaço. Vou botar o foco bem aqui. E ele vai precisar de espaço bem aqui. Porque ele vai ter que passar. E o pior é que a gente tem que usar régua mesmo, porque aqui é sério. Pronto, vamos lá. Todo raio passando direto no foco. Olha, direto no foco principal objeto, ele atravessa a lente paralelo ao eixo. Então ele vai sair aqui, ó, paralelo. Aí o raio. Esse aqui é um raio notável. Se a lente for divergente, você vai focar, você vai botar direto no foco objeto. Aí no FO, viu, pessoal? No FO. Então no foco objeto, olha o que vai acontecer. Tá. Quando chega aqui, o raio de luz, né, vai emergir paralelo, porque ele vai direto no foco, mas quando atravessa a lente é refração. Então, o prolongamento continua, né, ele vai emergir paralelamente ao eixo principal. Só que, nesse caso aqui, não é isso? Ele tem, se você analisar, cadê ele está direcionando como se ele fosse aqui direto no foco, ó, pontilhado, e aí ele vai emergir paralelo, ó. Pronto, ele vai emergir paralelo, ó. Só o prolongamento dele vai passar, certo? Isso aqui é na lente divergente, aqui na lente convergente. Esse é o nosso segundo raio notável, ele é importante para desenhar as imagens. Vamos para o nosso terceiro raio e penúltimo, né? Penúltimo raio, a gente vai considerar logo o último, porque para desenhar a imagem basta você ter só 2 raios. Eu já estou botando 3, né? O outro é só vocês olharem no livro que tem lá o último raio. Dispensa a gente fazer, que é o que passa direto no ponto antiprincipal, ponto antiprincipais.
Então, olha o que diz esse terceiro raio. Todo raio de luz que incide no centro óptico, que é o centro da lente, o centro do plano, refrata sem sofrer desvio. Esse aqui é o raio mais fácil de todos, certo? Total que eu aconselho quando vocês estiverem desenhando a imagem dos objetos, que a gente precisa de no mínimo 2 raios, use sempre esse raio que um deles, como um deles usa sempre esse. Então, olha só, todo raio que vai no centro, olha aqui, vai direto no centro, ó, onde é que ele vai, professor? Daí? Não vai para lugar nenhum, ele vai direto, ó. Pronto, não sofre desvio. É o mais fácil que tem. E na lente divergente também coincide, é do mesmo jeito, por isso que ele é mais fácil. Até na lente divergente ele não altera. Todo raio que vai no centro óptico, ele atravessa sem sofrer desvio. Ok? Em ambas as lentes coincidem. Pessoal, então com isso a gente finaliza os raios notáveis. Ok? Então só tem mais um. Dispensa, porque esse mais um... Porque para você desenhar as lentes, as imagens, você precisa de no mínimo 2. Eu já botei 3, então basta usar 2. Não precisa usar 3, não precisa usar 4. E o último raio, se vocês analisarem, né? Tá lá no livro, vocês podem acompanhar, né? Um raio, né? Até diz aqui, ó. O raio incidente na direção do ponto antiprincipal, o objeto, emerge na direção do outro ponto antiprincipal, imagem. Certo? É o outro raio. Tipo assim, vou desenhar bem aqui nesse. Se ele estiver na direção do ponto antiprincipal objeto, se ele fizer isso, aqui eu vou botar de verde. Não vou escrever não, vou analisar aqui, olha só. Se ele passar aqui no ponto antiprincipal objeto, olha só, ele passou direto aqui, não passou? Ele vai emergir passando no ponto antiprincipal imagem. Olha só. É isso aqui. O outro raio está de verde aí, né? Está lá no livro, beleza? Se fosse numa lente divergente, né? Numa lente divergente, se ele está direcionado no ponto antiprincipal objeto, olha só, ele ia para cá, olha. Só que o que vai acontecer? Aqui é só prolongamento, né? Por quê? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Certo? E o prolongamento dele vai passar aqui no outro, vai ficar assim, na lente divergente. Ok? Esse raio aqui a gente quase não usa ele para desenhar as imagens. Ok? Então vamos lá, galera. Já já a gente vai retornar para desenhar a primeira imagem usando esses raios, beleza? Voltaremos em 1 minuto. 1 minuto não, só 10 segundos. Ok, galera? Então estamos de volta aí para ver a construção da imagem propriamente dita. Vamos escolher a construção geométrica das imagens, primeiramente nas lentes divergentes, que são as lentes mais simples, né? As características da imagem, ela só é uma nas lentes divergentes. Né? A imagem é sempre virtual, é sempre direita, né? E menor do que o objeto. Pronto. Agora, quando você vai construir a imagem numa lente convergente, aí ela é mais complexa, porque dependendo da posição do objeto em relação a alguns elementos da lente, a imagem vai tendo um comportamento variante, né? Vai mudando de comportamento. E essa construção a gente vai deixar para uma outra aula. Hoje vamos só até aqui. Só que antes de a gente iniciar a construção da imagem na lente divergente, eu quero que vocês fiquem atentos para essa observação. Quais são as características da imagem? Que característica é essa que a física exige? Então, quando você desenha uma imagem em uma lente, você tem que identificá-la pelas suas características. E, de acordo com suas características, elas podem ser real ou virtual. Ou seja, a imagem ela pode ter duas naturezas, ou imagem real ou imagem virtual. Professor, como é que eu sei a diferença da imagem real para a imagem virtual? Eu coloquei essa observação e vocês anotem, fiquem atentos. Né? Olha só, imagem real é sempre invertida, certo? Ela é sempre de cabeça para baixo, certo? Ela é sempre de cabeça para baixo. A imagem real ela é gerada pelos cruzamentos dos raios refratados. Então, quando os raios refratarem, atravessar a lente, que eles cruzarem, bem naquele ponto do cruzamento, surge a imagem real. E a imagem real também, ela forma sempre, ou ela se forma, ela é gerada sempre do lado oposto ao lado do objeto. Ou seja, você tem a lente aqui, o objeto está desse lado, a lente está no meio, a imagem real ela fica sempre do lado oposto, ela nunca fica do mesmo lado do objeto. Então a maneira mais fácil de identificar uma imagem real é observar se ela é invertida.
Porque se o objeto estiver em pé e a imagem aparecer assim, de cabeça para baixo, é porque ela é real, viu, galera? A imagem virtual, ela é direita. Os dois aparecem em pé ou os dois aparecem deitados, ou aparecem de cabeça para baixo. Aqui a imagem é virtual e assim é virtual. Agora, se ela for invertida, ou assim, ou então assim, aí a imagem é real. É bom vocês ficarem atentos para isso. Então, olha só. A imagem é virtual. Olha as características da imagem virtual nas lentes esféricas. Ela é sempre direita, certo? Ela vai estar sempre direita, o objeto vai estar em pé, ela também vai estar em pé. Então, isso aqui significa direita, viu? Outro detalhe, esse direita aqui não é o lado esquerdo e o lado direito, pessoal. Direita está no mesmo semiplano que o objeto está. Digamos, a lente, o eixo horizontal da lente está aqui, o eixo óptico, o objeto está aqui. Se a imagem aparecer assim, ela está no mesmo semiplano, então ela é direita. Se elas aparecerem as duas assim, também é direita em relação ao objeto, que as duas estão no mesmo semiplano. Agora, se as imagens aparecerem assim, galera, olha, assim a imagem é invertida, se virar, continua invertida, porque estão em semiplanos opostos. Então, muito atento para essa observação, porque tem muito aluno que não presta atenção e acha que esse termo de direita, né, está do lado direito ou do lado esquerdo. Não é, direita está no mesmo semiplano. Direito, direito. Invertido, se eu fizer isso e virar, a outra vai ser invertida. Ok? Pronto. Então, as principais características da imagem virtual. É sempre direita, é gerada pelos cruzamentos dos prolongamentos dos raios e surge do mesmo lado que o objeto se encontra. Uma maneira muito fácil. A imagem virtual sempre está do mesmo lado que o objeto se encontra. E a imagem real não, está do lado oposto, é outra maneira. E ela é sempre direita, sempre pezinha. Beleza? Pronto, galera. Então, com isso, a gente mostra todas as dúvidas de vocês e já já a gente volta já para fazer a imagem na lente divergente. Então, é isso aí, galera. Então, voltando, retomando agora para construir a primeira imagem nas lentes divergentes. Ou seja, então vamos desenhar a primeira lente divergente. Aqui eu desenhei só o croquis, certo? Não tem lente ainda, eu vou agora desenhar a lente divergente. Se ela é divergente, então ela tem que abrir aqui, ó. Pronto, eu posso deixar ela assim. Aí eu vou desenhar os objetos, os focos e os pontos antiprincipais. Então, eu tenho que ter cuidado para colocar na mesma distância, galera. Olha, pedir aqui é um foco. Nessa mesma distânciazinha aqui, eu vou usar o pincel como régua, outro foco. A mesma distância, ponto antiprincipal. Mesma distância, ponto antiprincipal. Pronto. Vou botar o objeto bem aqui para desenhá-lo. Está aqui meu objeto, olha só. Achurando aqui de preto. Vou botar o O de objeto. Então, se aqui é o objeto e essa lente é uma LD, que é uma lente divergente, então onde é que está o foco objeto? O foco objeto está do lado oposto. E do lado do objeto está o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem. Agora, para desenhar, eu vou utilizar os raios notáveis que nós acabamos de aprender nesta aula, né, no início da aula. Então, vamos desenhar os raios notáveis. Vamos lá? Primeiro raio que eu ensinei para vocês. Todo raio paralelo ao eixo, ele refrata passando os seus prolongamentos, ou os raios, pelo foco principal imagem. Então, vamos lá. Raio paralelo, olha só. Todo raio paralelo. Pronto. E agora, ele vai para onde? Ele vai passar pelo foco imagem. Só que o foco imagem está do lado de cá. Então, ele vai voltar o prolongamento assim, galera. Ó. O raio vai passar nesse sentido. E o prolongamento aqui é que vai passar pelo foco imagem. Porque o raio não pode voltar, pessoal. Por quê? Porque o assunto aqui é refração. E refração é o raio atravessar a lente. Reflexão é o raio bater e voltar. Então, só lembrando, na refração, os raios atravessam a lente. Na reflexão, os raios não atravessam, ele volta. E os elementos não são lentes, são os espelhos, que no espelho é que reflete. Na lente não, na lente refrata. Pronto, e aí, professor, cadê a imagem? Apenas mais um raio, porque para você formar a imagem, você precisa só de 2 raios. Então, vamos usar mais um. O que foi que eu disse na nossa aula, lá no início? É sempre bom usar aquele raio que vai no centro óptico, que é o mais fácil, que ele não sofre desvio. Então, vou usar o segundo raio, que vai direto no centro óptico. Então, vamos lá. Bota aqui no centro óptico e traço o raio.
Pronto. Todo raio que vai no centro óptico, ele vai direto e não sofre desvios. Aonde houver o cruzamento, ali vai formar a imagem. Então o cruzamento está bem aqui, galera. Então bem aqui vai formar a imagem. Olha só a velazinha formada bem aqui, ó. Vou botar de vermelho, ó, a velazinha, ó. Tá aqui a imagem. Pronto, desenhar a imagem, tá bem aqui a imagem. E essa imagem tem as seguintes características. Então você tem que caracterizar. Então quais são as características? Aí, características da imagem, que é importante, o aluno tem que saber. Características da imagem. Primeiro, vamos lá, são 3. Primeiro, ela é real ou é virtual? Qual é a natureza dela? Real ou virtual? A natureza é virtual. Professor, como é que eu sei que é virtual? Como é que eu sei que é virtual? É só olhar que a lente, o objeto está do mesmo lado da imagem. Ó. O espelho está aqui, a lente está aqui, aliás, e a imagem e o objeto estão do mesmo lado. Então, toda vez que acontecer isso, a imagem é virtual. Uma outra maneira de vocês saberem também é olhar se ela está em pé. O objeto está em pé e a imagem também está em pé, ou seja, ela é direita. Então ela é virtual, porque toda imagem virtual é direita. Toda imagem real é invertida. Se fosse real, essa imagem estaria de cabeça para baixo. Então, ela é virtual, segunda característica. Ela é direita, porque está em pé. E a terceira característica é você dizer o tamanho, se ela é maior do que o objeto, se ela é do mesmo tamanho do objeto, ou se ela é menor do que o objeto. Nitidamente você está vendo que ela é menor. Olha só o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem. Então a imagem é menor do que o objeto. Menor que o objeto. Pronto. Nesse momento vocês finalizaram, conseguiram desenhar a imagem, né, nas lentes divergentes e conseguimos caracterizá-la. E nas lentes divergentes sempre vai ser assim, viu, galera? Sempre. Porque não depende da posição. Qualquer posição que eu botar, a imagem será sempre virtual, direita e menor. Agora, nas lentes convergentes, que nós vamos ver na próxima aula, aí as características da imagem vai depender da posição do objeto em relação à lente. Tá bom? Valeu! Espero que vocês tenham entendido a nossa aula aí. Vou até sair um pouquinho do meio se vocês quiserem fazer um print de 1 segundo, 10 segundos. Ok? Já fizeram o print? Show de bola! Então vamos lá! Tchau, galera. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!